Meu irmão, minha irmã, conforme apresentado na introdução dessa playlist, nós vamos agora dar início ao primeiro tópico dessa reflexão sobre o desenvolvimento da nova criatura que nós nos tornamos em Cristo Jesus, nesse processo de santificação que todos nós devemos passar. E eu queria começar então com esse tópico que eu chamo de o ciclo da vida devocional, meditando aqui inicialmente, pegando como texto base o livro a primeira carta de Pedro aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ele vai dizer: desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas. Veja que ele está falando de alimento, né? É o que nós vamos tratar. Desejai o puro alimento espiritual, como crianças recém-nascidas. Ou seja, ele está fazendo essa analogia. Do mesmo jeito que uma criança recém-nascida, um corpo físico, né? Ele precisa de leitinho, precisa do leite materno, ele precisa de um alimento básico. Ele diz assim também: vocês precisam desejar o leite espiritual. Vocês precisam desejar também um alimento básico espiritual, como o leite está para a criança, existe um leite também espiritual, a fim de crescerdes. Uma criança, um bebê, se ele não mamar, ele não cresce, ele não se desenvolve e, consequentemente, ele morre. Porque assim como uma criança, quando um ser humano qualquer, quando ele está em desenvolvimento todo o tempo, quando nós paramos de nos desenvolver, nós começamos o processo de morrer. Não existe uma estagnação. Cresce, desenvolve, agora vamos embora em linha reta. Não. Você vai chegar ao ponto, ao nível mais alto, ao ápice no seu desenvolvimento. Quando você atingir o ápice, ou seja, parou de se desenvolver, automaticamente você começa a morrer. Fisicamente é assim, e espiritualmente também é assim. Se nós pararmos de nos desenvolver espiritualmente, neste exato momento, nós não estaremos estagnados espiritualmente. Não existe estagnação espiritual. O nosso ser espiritual nunca fica estagnado. Ou ele está crescendo, ou ele está decrescendo. Ou ele está se desenvolvendo, ou ele está morrendo, se desfazendo. Então ele diz: a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Ou seja, esse alimento tem uma finalidade. O alimento espiritual, ele vai gerando desenvolvimento espiritual em nós. E quando na medida em que vamos nos desenvolvendo espiritualmente, nós vamos nos salvando, nós vamos sendo salvos. Sendo salvos de quê, Wemer? Sendo salvo de, como nós vimos ao longo de todo o livro, do nosso ego, do domínio do nosso ego, que é aquilo que inviabiliza que nós sejamos aquilo para o que Deus nos constituiu, que é amar ao próximo, vivermos como uma grande família, uns cuidando dos outros, uns se importando com os outros, como realmente sendo todos um. Deus fez a humanidade como um corpo, né? E é o nosso egoísmo, que é o pecado em si, não passa do domínio do nosso ego. Nós somos salvos dele na medida em que nos desenvolvemos espiritualmente. Mas esse desenvolvimento espiritual não acontece do nada. Pedro está nos dizendo aqui que ele acontece na medida em que nós começamos como uma criança, com o leitinho, o leite espiritual. E o que nós podemos ver à luz da palavra de Deus, que é o leite espiritual? O ouvir a palavra de Deus. Como nós vamos ver, vou fazer esse contraste, porque um pouco adiante você vai entender por que eu estou dizendo que nós podemos chamar o ouvir de alimento leitinho, de alimento mais básico, em contraste com um outro alimento mais sólido que a palavra de Deus nos apresenta. Você vai ver que tem todo sentido. Então, esse leite, que é o nosso alimento espírito inicial, ele pode ser considerado como a audição que produz o conhecimento de Deus, o ouvir a palavra de Deus. Esse conhecimento é o que produz em nós a fé. Romanos capítulo 10, versículo 17 vai nos dizer isso. Fé sem a qual ninguém pode se aproximar de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé
nós não podemos nos achegar a Deus, é necessário a fé. Só que a fé, Paulo vai dizer, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé de que Deus criou o universo, né, como nós vimos no início do livro, a fé de que a humanidade foi criada para refletir esse amor de Deus, a fé de que nós falhamos nesse propósito no que diz respeito a viver em amor, a sermos amor, mas que nós podemos retomar esse processo a partir de Jesus, a partir do sacrifício de Jesus, a partir de uma vivência de Jesus em nós e através de nós, por intermédio do seu Espírito Santo que passa a nos habitar. A fé de que sem Jesus nós não somos capazes de amar. A fé de que ele se revela a todos aqueles que o buscam. E ao se revelar através do Espírito Santo, nós podemos voltar a amar e novamente cumprir o propósito da nossa existência. Essa fé que é produzida o quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Daí a importância da leitura, do estudo da palavra de Deus, de ouvirmos mensagens, vídeos que ensinem verdadeiramente a palavra de Deus. E por isso eu gasto tempo gravando esses vídeos, eu gravo livro, eu gravo tempo escrevendo, eu gravo tempo compartilhando pessoalmente. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a fé só vem a partir do ouvir. Então, o meu papel eu estou fazendo. E às vezes as pessoas reclamam, mas os seus vídeos são muito longos. Mas é que existe muita coisa para ser compartilhada. E a fé precisa ser desenvolvida. Aqueles que quiserem, ouvirão e assistirão. E eu espero que seja o seu caso e que você assista até o final, não só esse vídeo, mas toda a série. Então, a fé produzida por essa audição, por esse ouvir a palavra de Deus, pode ser percebida em dois estágios diferentes. Num primeiro estágio desse da fé, a pessoa passa então a invocar a Deus e ao seu reino. Quando ela ouve a palavra de Deus e ela acredita naquilo que ela está ouvindo, ela começa a invocar. Ela começa a buscar a Deus agora de uma forma verbalizada. É a verbalização da fé. É a fé verbalizada. A pessoa acredita no seu intelecto e aí fazendo uso do seu livre-arbítrio, porque a fé é racional. A palavra de Deus diz que a fé é racional. Há um equívoco em nós tentarmos dissociar as duas coisas. Ela é racional, tanto por isso ela vem a partir do ouvir. Ela não é exclusivamente racional, mas ela é racional. Ela passa pela razão. Ela não inicia na razão, mas passa pela razão e também não termina na razão. Mas a fé, existe um aspecto racional. Então a pessoa acredita no seu intelecto e fazendo uso do seu livre-arbítrio, ela passa a invocar essa capacitação divina para viver de maneira condizente com aquela verdade que ela ouviu, com aquela verdade que ela assimilou. Ela passa através, então, das suas orações, de alguma forma, ela passa a buscar esse Deus e a pedir, Deus, me ajuda. Deus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. E aí, conforme prometido, nós vemos em Joel, capítulo 2, versículo 32, Romanos 10, versículo 13, e em vários outros, a partir da oração, a pessoa ela é salva do seu egoísmo mortal e ela é capacitada para viver em amor. E aí, então, é reinaugurado, esse reino do amor é reinaugurado nela, esse reino de Jesus Cristo. A pessoa recebe, então, o poder prometido por Jesus para que sejamos suas testemunhas. Jesus, conforme nós vamos observar lá num outro tópico que nós meditando na oração do Pai Nosso, Jesus é esse pão que nos alimenta. Ele é a água que sacia a nossa sede, sacia a nossa sede. João capítulo 4, versículo 14 vai nos dizer isso. Ele é aquele fôlego de vida que foi interrompido pelo pecado lá no Jardim do Éden. Jesus, através do Espírito Santo, é esse fôlego que foi profetizado ali pelo profeta Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 37, naquele vale de ossos secos, Jesus é aquele sopro que quando Deus manda o profeta soprar e mandar e dizer, determina para eles, e aí de repente vem aquele sopro e a vida entra, aquele vento e a vida entra. Jesus é esse sopro, Jesus é esse fôlego de vida, Jesus é aquela presença, é a presença perdida no Jardim do Éden, como nós vimos também.
no capítulo de Gênesis e meditamos ao longo do livro. Ele é a própria palavra encarnada. Esse Jesus que lá no início é a palavra sem a qual nada teria sido criado. O livro de João, no livro de João, João nos apresenta Jesus, no Evangelho de João, ele apresenta Jesus como sendo aquela palavra que estava no início com Deus e que era Deus, e que agora se encarna, e diz o verbo, essa palavra, se fez carne, se encarnou e viveu entre nós. João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. É extraordinária a maneira como ele apresenta. Então ele é essa palavra encarnada que através do Espírito Santo habita em nós. Romanos 8, 11, 2 Coríntios 3, 16, 2 Coríntios 6, 19, 2 Timóteo 1, 14, Tiago 4, 5 vão nos dizer exatamente isso, que através do Espírito Santo Jesus habita em nós. E ele nos capacita a amar. Gálatas capítulo 5, 22 diz que o fruto do Espírito Santo é o amor. Então, se o Espírito Santo habita em nós, nós passamos a amar. Ou seja, a pessoa ouve a palavra de Deus e ela crê. Quando ela crê, ela passa então a invocar. Já que ela creu, naturalmente ela vai dizer: eu quero isso para mim. Isso é invocação, é dizer eu quero. E aí recebe então, já que ela invocou, a palavra de Deus diz que ele se revela a todos os que o invocam. O que acontece? Ele recebe então uma capacitação. Ele diz: eu creio que eu não sei amar, que eu sou egoísta, que eu não consigo amar, e eu peço ao Senhor, ajuda-me a amar ao meu próximo. E aí Deus então nos dá essa capacidade. Capacidade como poder para testemunhar, prometido por Jesus no capítulo 1 do livro de Atos, no versículo 8. Ele vai dizer: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Esse testemunho é aquele testemunho de que Jesus disse o quê? É o testemunho do amor, como nós vamos ver adiante. No tópico 24 do livro, nós meditamos bastante a respeito desse poder para o amor ao próximo. O processo, entretanto, ele não está concluindo. Nós ouvimos, nós cremos, nós invocamos e recebemos a capacitação. Mas não basta receber a capacitação. A invocação resultante desse primeiro estágio aqui, que foi essa, por causa da fé verbalizada, a invocação resultante no primeiro estágio da fé, ela não elimina o livre-arbítrio. E essa capacitação não elimina o livre-arbítrio. A pessoa agora, mesmo detentora da capacitação, pelo derramamento do Espírito Santo, ela precisa decidir novamente agora renunciar à própria vontade para agir de acordo com esse impulso do Espírito. Porque quando nós recebemos essa capacitação, nós vamos agora encontrar duas forças em nós, como Paulo falou: miserável homem que sou. Porque o bem que eu quero fazer, por causa desse discernimento e capacitação de Deus, eu acabo não fazendo. E o mal que eu não quero fazer, dominado pelo ego, pelo meu eu caído, eu acabo fazendo. E ele diz: eu encontro essas duas forças lutando dentro de mim. Olha que coisa extraordinária a revelação de Paulo. E confortante, porque eu confesso que, diante das minhas lutas internas e das minhas exteriorizações de que internamente o mal venceu sobre o bem, de que internamente o ego venceu sobre o amor, de que a minha vontade venceu sobre a vontade de Deus em mim, e eu exteriorizo aquilo que não era para ter sido feito e realizo o mal, a conclusão a que eu chegaria é: eu não estou salvo. Porque o que eu evidencio é próprio de alguém que não é salvo. Mas quando eu vejo o apóstolo Paulo, quando eu vejo o santo Paulo, dizendo: eu sou um homem miserável, porque eu nem sempre consigo fazer o bem que eu sei que tenho que fazer, e muitas vezes é o mal que eu não devo fazer que eu acabo fazendo, isso me consola. Claro, me inspira a continuar lutando e a continuar invocando essa capacitação, mas também me consola. E me inspira que eu preciso, então, agora fazer uma decisão, usando o meu livre-arbítrio que Deus me deu, e eu preciso agora fazer uma opção.
eu tenho a capacidade de passar por cima do desejo corrompido do meu ego, que só pensa em mim, e eu posso pensar também no próximo, eu posso amar o próximo. E quando eu faço então essa decisão, e eu abro mão do que seria a minha própria vontade, para fazer a vontade de Deus em mim, através de mim, eu dou início à segunda fase da fé. Como nós vimos, a fé ela opera em dois momentos. A primeira é a fé verbalizada. E agora é a fé operosa. A fé que age. É a fé testemunho. É a fé operosa. Nota-se que as obras, ao contrário do que muitos às vezes pretendem crer, ela não se opõe às obras. Na verdade, as obras confirmam a fé. Equivocadamente, portanto, a pergunta que remonta já o início da igreja ainda primitiva, desde o momento em que Jesus instituiu a sua igreja, se nós somos salvos pelas obras ou pela fé, ou seja, se basta crer e nós somos salvos, ou se não, eu sou salvo em razão das boas obras que eu pratico, das coisas boas que eu faço, das minhas boas ações, sempre a igreja divergiu desde o seu início, desde o seu nascedouro. Nós vemos a igreja entre essas duas verdades. Por quê? Porque elas não são verdades estanques, nenhuma coisa e nem outra isoladamente é a verdade. A verdade, como Tiago vai nos dizer, e repito, já a igreja primitiva experimentava isso, porque uns olhavam, davam foco na mensagem da fé. E por causa do foco na mensagem da fé, dada por alguns dos apóstolos, as pessoas entendiam, basta a fé para eu ser salvo. Eu não preciso de obras, eu não preciso de boas ações. E aí, mas outros, como enfatizavam as obras, acabavam dizendo, tá aí, eu preciso de fazer boas obras para ser salvo. Esse equívoco permanece até hoje, embora Tiago, apóstolo Tiago, irmão de Jesus, tenha deixado bem claro que não existe essa dicotomia, que não existe essa contradição, que não existe essa coisa de um ou outro, mas um confirma o outro e os dois andam de mãos dadas. Tiago vai dizer no capítulo 2, versículo 17, que a fé sem as obras é morta. Ou seja, não existe fé sem obras. Ele equipara no versículo 26 a fé sem obras a um corpo, esse físico aqui, sem o espírito. Imagina uma pessoa num caixão, morta, e você olha para ela, você sabe que ela não está ali. Ali só está o corpo dela. E é isso que Tiago compara. Ele diz a fé sem obras, a fé apenas verbalizada, a fé que apenas diz eu creio em Jesus, eu creio no amor, o amor está certo, o evangelho está certo, mas que não é acompanhada de atitudes condizentes com isso, ele diz essa fé é morta e não vale absolutamente para nada. Versículo 14 ele vai dizer não tem valor nenhum. Para Paulo, por outro lado, as obras que não sejam resultado da capacitação do Espírito, dessa fé operosa, igualmente não vale nada. Olha só que coisa. Por um lado, a fé, exclusivamente fé, sem obras que a confirmem, não tem valor, é morta, é o que Tiago fala. Por outro lado, Paulo vai além. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, quando ele vai falando do amor, desse extraordinário que é o amor, a maior virtude de todas, Paulo apresenta o fruto do Espírito, o maior dom, colocando como algo superior aos dons, como de fato é, porque é o fruto. Ele apresenta os dons no capítulo 12, o dom de profecia, o dom de cura, o dom de falar em línguas, etc. Ele apresenta como algo magnífico e diz, busquem os melhores e Deus vai dar para vocês. Aí quando ele começa o capítulo 13, ele diz, mas eis que eu vos mostro um caminho sobremodo excelente. Muito maior do que os dons que eu falei no capítulo 12, que já são coisas demais que nós devemos pedir e receber. Mas ele diz, tem algo ainda sobremodo excelente. E ele diz, é o amor. E ele começa a apresentar o amor no capítulo 13, então, e ele diz
que ainda que eu faça qualquer coisa de boa, as minhas boas obras, se elas não forem motivadas pelo amor, se não é o amor que me move, se é qualquer outro sentimento, por mais nobre que seja, ele diz, não terá valor nenhum. Ainda que eu venda todos os meus bens, Paulo diz, e pegue o recurso angariado e distribua entre os pobres, e eu fique sem nada. Ele diz, não, para você não vai valer nada. Para os pobres que receberam, ótimo, valeu demais. Mas para você que deu com uma outra motivação qualquer, a motivação de me aparecer, a motivação política, a motivação de ir para o céu, não vai valer. Olha que coisa séria. Porque muitos de nós estamos até praticando boas obras. Mas a nossa motivação é, eu preciso praticar as boas obras para evoluir. Eu preciso praticar as boas obras para me melhorar como pessoa. Eu preciso praticar as boas obras para ir para o céu, para acessar o paraíso. Mas se você faz com essa motivação, Paulo diz, não vai rolar. Porque você só aprendeu do ponto de vista do exterior como se deve agir. Mas, na verdade, as suas ações devem ser pautadas por uma modificação interna no que você é, por uma transformação no seu espírito, que é promovida pelo Espírito Santo, cujo fruto é amor. Gálatas 5:22. Então, olha só, por um lado, a fé sem obras não vale, mas, por outro, as obras, sem ter sido instigada, motivada, impulsionada pelo amor, pelo Espírito Santo, porque só o Espírito Santo de Deus pode produzir o fruto, amor, também não vai valer. As duas coisas precisam andar juntas. A fé em Deus, que vem pelo ouvir a palavra de Deus e que me leva a invocar e a receber a capacitação no Espírito e, consequentemente, a realizar as boas obras. Elas precisam andar de mãos dadas. Então, as duas devem andar de mãos dadas como confirmação ou como aperfeiçoamento uma da outra. Gálatas 5:6, Paulo vai chamar de a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor. Essa é a fé operosa. O segundo nível de fé, a primeira, como eu falei, é a fé verbalizada. Eu creio, Senhor. Mas a única coisa que essa fé pode dizer é, me ajuda, porque eu não dou conta. E a segunda fase da fé é essa que, fazendo uso do meu livre-arbítrio, eu nego os impulsos da minha carne e eu vou lá e faço o que tem que ser feito. O alimento, mesmo assim, a gente poderia então dizer, ótimo, acabou. Fechou, não, mas o alimento não constitui o fim último da vida. O alimento, pelo contrário, ele existe para nos proporcionar a vida. O alimento não é a vida. Então, o alimento não é a capacidade em si, a capacitação em si. Pelo contrário, o alimento ele existe para nos capacitar para a vida. Assim, de nada adiantaria eu obter o alimento para a capacitação para a vida, para essas boas obras, se eu continuasse dominado pelo meu ego. É como muitas pessoas nós vemos, que mesmo espiritualmente, elas se alimentam, se alimentam, se alimentam, se alimentam, se alimentam e se alimentam um pouco mais. Elas leem a Bíblia, sabem tudo. E elas fazem estudos e fazem cursos e mais cursos e graduações e mais graduações e estudam e vão nas escolas bíblicas, escolas dominicais, nas escolas sabáticas e etc, e nas células, nos grupos familiares, e vão no domingo, e vão na quinta, e vão na quarta, e vão para a igreja, e a igreja vem para a casa dela, e ela aprende, ela aprende, ela aprende, ela aprende, ela é ministrada, e recebe o Espírito Santo, e recebe o Espírito Santo, e é alimento, 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 alimento. É tudo leitinho. Porque como o escritor aqui do livro aos Hebreus, e por isso eu digo que nós podemos considerar isso tudo como apenas o leite espiritual, o leitinho no sentido do alimento básico, não no sentido pejorativo ou diminutivo, mas apenas de alimento básico.
O que é que o escritor aos Hebreus vai nos dizer? Ele vai dizer: quanto a isso, temos muito o que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que a essa altura já deveis ser mestres. Quem já tem condição de ser mestre? É quem já aprendeu muito. Ainda estás precisando de alguém, de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Ora, se alguém já tinha condição de ser mestre, é porque já ouviu muito. Ele diz, apesar de já terem ouvido muito, vocês ainda estão precisando de ouvir mais uma vez os princípios elementares da palavra de Deus. E por isso nós voltamos dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, na igreja, na comunidade, na congregação, para quê? Para ouvir os princípios elementares da palavra de Deus, mas a ponto de já podermos ser mestre, tanto que muitos de nós já estamos até ensinando, mas até agora continuamos com necessidade de leite. Ele diz, voltastes à necessidade de leite, quando já devias estar recebendo o alimento sólido. Nota que o escritor aqui, ele fala sobre dois tipos de alimento. O leite, que é o alimento básico e inicial, e o sólido, que é um alimento que vai proporcionar outras virtudes e outras capacidades. Ele diz, ora, quem precisa de se alimentar de leite ainda é criança. O leite que nós vimos aqui no início, como Paulo falou, que precisamos sim buscar o leite. Mas a criança não pode viver de leite a vida toda. A criança ela vai viver os primeiros meses de leite e logo o médico que estiver acompanhando o profissional, a profissional que estiver acompanhando, vai dizer, mamãe, papai, agora nós vamos começar a incrementar outros alimentos, uma transição do alimento líquido para o sólido, e nós vamos começar a dar alimento sólido para essa criança. Senão o desenvolvimento dela não vai ser suficiente. Ele diz, quem precisa de se alimentar ainda é criança, então quem continua apenas, que está precisando ainda de informação teológica, que ainda não aprendeu os princípios básicos da palavra de Deus, embora esteja há anos na igreja, essa pessoa continua como uma criança. É uma criança espiritual. É um bebê na fé que nunca se desenvolve e, portanto, está morrendo. E não tem experiência no ensino da justiça. Experiência. Por isso, Jesus vai dizer no capítulo, em João, salvo engano, capítulo 6 de João, Jesus vai dizer, vocês examinam as escrituras criteriosamente, vocês leem com critério, se debruçam sobre ela, porque vocês acreditam que ela contém a vida eterna. E de fato, são elas que dão testemunho a meu respeito, e eu sou a vida eterna. Mas vocês não querem vir até mim para terdes essa vida. Jesus diz, ela dá o testemunho a meu respeito. Ela é para vocês ouvirem, gerar a fé, vocês invocarem. Mas quando invocarem, eu vou vir e vou me apresentar através do Espírito Santo para vocês se relacionarem comigo. Experiência no ensino da justiça. O que Deus nos chama, o Evangelho nos chama, é para uma experiência relacional e não intelectual. Não é para uma experiência teológica. É para uma experiência vivencial. E quando ele nos capacita a viver, nós precisamos partir para a prática das boas obras, que é experiência no ensino da justiça e não apenas a verbalização do ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, o alimento da experiência, os quais, pelo exercício constante da fé, olha que coisa extraordinária, aquela fé verbalizada, agora ela é exercitada de uma forma constante. Pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Olha que o verdadeiro discernimento entre o bem e o mal, num primeiro momento, acontece quando eu recebo a capacitação, quando eu ouço, né? E eu tenho um início de um discernimento, mas o verdadeiro discernimento entre o bem e o mal só vai acontecer depois que eu começar a caminhar nessas verdades absorvidas pelo Espírito Santo. Muito mais do que aquelas verdades ouvidas.
mas das absorvidas e ministradas dentro de mim pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu vou verdadeiramente ser capaz de discernir entre bem e o mal, saindo muitas vezes até da caixinha da religião do que é bem e mal, por incrível que pareça. E por isso Jesus disse, vai chegar um tempo lá desde a velha aliança, 3 profetas vão dizer, como nós meditamos aí ao longo do livro, 3 profetas vão dizer, vai chegar um tempo em que eu vou fazer uma nova aliança com vocês, mas essa nova aliança eu vou fazer elas no coração de vocês e não mais em pedras e em tábuas. E ninguém mais vai precisar dizer para o outro o que fazer, porque todo mundo vai saber, porque a lei vai estar plantada no coração. A lei plantada no coração é essa presença do Espírito Santo aqui. E sabendo o que fazer e praticando, eu encontro o verdadeiro discernimento. Somente quem vive verdadeiramente discerne entre o bem e o mal. Então esse ciclo, meu irmão, nós percebemos aqui o quê? A existência de um ciclo. Porque não é algo estanque ou algo que começa e termina. Não é o ouvir a palavra de Deus, a fé no que eu ouvi, aí eu invoco, tendo invocado eu recebo a capacitação, e tendo recebido a capacitação eu parto para a fé operosa ou para as obras. Eu pratiquei, então acabou aqui na prática. Não. Por que não? Porque, na verdade, se as obras são também alimento, só vai iniciar agora uma nova fase nesse ciclo, porque se ele é alimento, então esse alimento vai me dar força para uma nova prática e para uma nova prática. E é um ciclo. E para eu entender e discernir essa nova prática, eu vou ouvir de novo. E tendo ouvido, eu vou gerar fé. E tendo gerado a fé, eu vou receber a capacitação. Tendo recebido a capacitação, eu vou invocar, receber a capacitação. Recebida a capacitação, eu vou praticar. E quando eu pratico, eu estou novamente, agora, eu recebo um discernimento entre o bem e o mal. E aí eu vou, então, ouvir em um outro nível. E cada vez me aprofundando mais. Isso vai acontecer nas mais variadas áreas da nossa vida. No casamento, no trabalho, em cada área da nossa vida é preciso haver, esse ciclo tem que estar presente. Onde eu ouço a palavra de Deus a respeito daquele assunto. E ele me gera fé, discernimento e fé sobre aquele assunto. E eu invoco a Deus a respeito daquele assunto. E Deus me capacita sobre aquele assunto. E eu pratico e ajo de acordo com aquilo que Deus me discerniu e me fortaleceu, me capacitou para fazer. É um ciclo interminável em cada área. E são muitas áreas em que nós precisamos trabalhar. Então, concluindo, devocional é muito mais do que momento devocional. Embora faça parte, mas é muito mais do que aquele momento que nós nos sentamos para ler a Bíblia e para fazer a nossa oração diariamente. Faz parte, sim, faz parte, como nós vamos ver, mas é muito mais do que isso. Disse devocional, a tradução do dicionário Aurélio para devocional é o ato de dedicar-se ou consagrar-se a alguém ou a alguma entidade. Devocional é consagração, é separação. Consagração é separação, é dedicação. Então, sob essa ótica, devocional equivale a uma inclinação existencial, isso que nós estamos fazendo. Nós estamos meditando. Devocional. Então, quando eu falo aqui em um ciclo da vida devocional, estou falando desse ciclo de uma inclinação existencial, que é assim que ela vai acontecer. Onde nós submetemos a nossa própria existência, nós submetemos o governo da nossa vida, nós submetemos o nosso ego, onde nós renunciamos à nossa própria maneira de viver e à nossa maneira de ver a vida. Renunciamos à nossa maneira de ver a vida e, consequentemente, à nossa maneira de vivê-la, para darmos vez e voz à maneira de Deus olhar a vida através de nós. Só quando eu abro a mão da maneira de eu enxergar a vida, é que Deus pode enxergar a vida por meu intermédio. Quando eu abro mão de tocar a vida a partir do que eu enxergo, e de verbalizar
na vida de acordo com o que eu enxerguei, Deus pode enxergar através de mim e pode tocar pelas minhas mãos, pode falar através da minha boca. Ele pode se dirigir às pessoas através de mim, pode abraçá-las por meu intermédio, pode curá-las por meu intermédio e por seu intermédio, mas apenas quando nós nos devotamos a Ele, levando em conta e aplicando esse ciclo dessa vida devocional e não apenas de um momento devocional. Deus, então, para o nosso bem, Ele não nos aceita pelas metades. Ele não aceita apenas uma entrega parcial do nosso tempo. Eu vou dedicar 10 minutos, 30 minutos, 1 hora aqui de manhã para devocional. Deus diz, não, se você separar esse tempo para mim, o resto é seu. Deus diz, então, nem vem. Apenas uma parte das nossas forças, uma parte das nossas energias. Ele nos quer por inteiro para o nosso bem. E Ele nos quer por inteiro o tempo todo, não é por inteiro. E Ele também não nos quer parcialmente por todo o dia. Nem integralmente por alguns minutos e nem parcialmente o dia todo. Mas Ele nos quer integralmente o tempo todo. Devocional, assim, muito mais do que a separação desse momento, deve ser concebida como um estilo de vida, um curvar existencial, que a cada dia se inicia com a dedicação dos primeiros minutos ou horas para a busca dessa consciência e dessa inspiração. Então, a cada dia começa com isso, mas não é isso. Como nós vamos ver com esse momento devocional, como nós vamos ver oportunamente. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que é vida. E assim como ela tem sido vida para mim, Pai querido, algo muito mais do que a letra, o seu Espírito Santo tem transformado isso em vida, em algo tão claro, num outro nível, num nível espiritual, que o Senhor possa também dar para o meu irmão e para a minha irmã, através do mesmo Espírito Santo, essa compreensão e esse discernimento. E que possamos continuar juntos nisso e capacitados pelo Senhor, possamos, Senhor Deus, dar início a esse ciclo da vida devocional e nos devotarmos completamente, diariamente, ao Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, meu irmão, se você, minha irmã, meu irmão, se você entende que esse vídeo pode ser útil para algumas outras pessoas, você pode dar o seu like, você pode compartilhar e não esquece também de se inscrever aí no canal para que as novas mensagens que vão vir na sequência sobre esse tópico, que você possa ser avisado. Muito obrigado e Deus te abençoe.